Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar das falas dos políticos, né? O que eles falam, e não falam só com a boca, né? Falam também, às vezes, em postagens nas redes sociais, falam em entrevistas que dão, em declarações que dão nos seus périplos pelo país, né? Dá o presidente Bolsonaro lá no seu famoso chiqueirinho do Palácio da Alvorada, o presidente Lula faz isso nos eventos aos quais ele tem comparecido. Enfim, as falas dos políticos, as postagens dos políticos, o discurso público que eles fazem, de que maneira impacta o processo político, impacta o jogo do poder que está sendo travado. E há, claro, uma razão especial para a gente falar disso nesse momento, que foram as falas recentes que o presidente Lula acabou proferindo, falas essas que provocaram bastante ruído, né? Para além da própria fala, o ruído que se seguiu a elas. A gente pode pensar aqui num amplo contexto, desde o início do governo, quando ele, por exemplo, se refere ao ex-presidente Michel Temer, né, como golpista, e isso produz ali uma reação imediata do ex-presidente. Alguns criticam o presidente Lula, dizem que ele não devia tratar disso, que devia colocar panos quentes, hora de apaziguamento. Isso é um dos exemplos. Mas também, ainda pensando no presidente Lula, né, as falas sobre a questão da taxa de juros do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, as críticas que ele faz a ele, muito abertas e muito diretas e muito duras. Né? E também muita gente avaliando que essas críticas talvez produzam, de novo, mais ruído do que solução de problemas. E isso acaba também impactando a própria economia. Então, às vezes, aquilo que o presidente quer resolver, que é, digamos, criar condições para uma redução da taxa de juros, se cria mais tumulto e se, ao mesmo tempo, provoca o Banco Central a querer, por exemplo, manter firme a sua posição, como aconteceu na última reunião do Copom, pode até produzir o efeito inverso àquele que é buscado. Mas é claro que o efeito talvez mais importante veio das falas recentes do presidente da República tratando do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Ele, numa entrevista ao 247, ele se refere ao Moro como alguém por quem ele nutria sentimentos, digamos, não muito edificantes no seu período de cadeia, o que acho que, aliás, é perfeitamente compreensível, sobretudo considerando isso aí o que se descobriu depois sobre o processo da Lava Jato. Usou até uma palavra ali que eu não vou proferir aqui, de baixo calão, para dizer o que desejava, né, ao ex-ministro Sérgio Moro, ao juiz Sérgio Moro, ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Mas o fato é que isso se seguiu, ou a isso se seguiu, para ser mais exato, uma revelação de que o ex-ministro Sérgio Moro ele vinha sendo ali monitorado pelo PCC, pelo primeiro comando da capital, grupo criminoso, que cogitava sequestrá-lo e eventualmente matá-lo, talvez a ele e a membros da sua família. Né? E aí o que acontece? No dia seguinte a isso, é uma sequência de 3 dias, o da primeira fala do Lula, o da revelação disso por meio do noticiário, e da terceira fala do Lula, na terceira fala, ou no terceiro dia, melhor dizendo, a segunda fala do Lula, o que ele faz? Ele vem a público e diz que acha que tudo aquilo era uma armação do ex-ministro Sérgio Moro, né? Até faz um jogo ali meio ambíguo, diz que não quer acusar ninguém sem provas, tal, mas ao mesmo tempo diz que é evidente que é uma armação. E aí, enfim, fica dito que é evidente, então se é evidente ele está na prática afirmando, e aí produz uma reação imensa a esse tipo de declaração. Por parte, claro, do próprio Sérgio Moro, dos seus aliados de longa data, como o Deltan Dallagnol e de outros setores aí da sociedade, mas produzindo até críticas internas, né, que foram feitas dentro do próprio PT e dentro do próprio governo, gente declarando que o presidente da República deu tiros no pé, né, que na verdade foi imprudente, que acabou produzindo efeitos contrários àqueles que pretendia. Né? E tudo isso às vésperas de uma viagem para a China que não se concretizou, o presidente ficou por aqui, até por conta da questão de saúde, se manteve em silêncio desde então. Estamos agora no aguardo dos próximos episódios, né? O que vai evidentemente acontecer quando o presidente da República voltar a falar e, sobretudo, se ele, por exemplo, for questionado sobre essas falas que teve até agora. Mas, enfim, para a gente tentar entender o significado dessas manifestações públicas, dessas falas, das postagens, dos políticos, a gente vai conversar com a professora Nara Pavão,
Professora Nara Pavão, ela é cientista política, é professora do Departamento de Ciência Política da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, onde ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. E a professora Nara, ela é também pesquisadora dessa área de opinião pública, dos efeitos que as ações de lideranças políticas, de membros das elites políticas têm sobre a sociedade, sobre o conjunto de cidadãos, em função dos seus posicionamentos, das suas falas, daquilo que essas pessoas divulgam. Ou seja, é a pessoa ideal para a gente tentar entender exatamente esse processo. E, claro, não só as falas do presidente Lula, mas também outros problemas que estão relacionados a essas manifestações de políticos, como, por exemplo, a questão das fake news. Até para a gente ficar um pouco nesse assunto aí do PCC, Moro, Lula, a gente viu que também virou tema dos últimos dias a questão do eventual envolvimento do PT com o PCC. Né? Houve quem afirmasse isso, até o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi à Câmara dos Deputados, esse assunto surgiu ali, deu ali uma controvérsia verbal entre ele e deputados da base bolsonarista. E o interessante é que tudo isso em função de acusações que se fez a ele mesmo e ao próprio presidente Lula e ao seu partido sobre eventuais envolvimentos com crime organizado, que a gente sabe são notícias falsas, né? Qual é o impacto que essas notícias falsas têm sobre a sociedade? Enfim, sem querer resumir tudo que a gente vai falar aqui hoje agora, nessa introdução, eu vou primeiro agradecer a professora Nara por ter topado fazer essa conversa, dar a ela as boas-vindas e começar com uma pergunta já em cima do ponto mais central dessa conjuntura. Nara, por favor, de que forma a gente consegue entender o efeito, o significado que tem essas falas do presidente da República sobre o processo político? Por favor. Cláudio, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão interessante. O que a gente sabe é que as declarações de elites políticas, né, como o presidente Lula, elas têm um impacto muito grande sobre a opinião pública, né? Elas têm um potencial de ter um impacto muito grande. No caso do Lula, em particular, ele tem duas funções, né? Ou ele desempenha dois papéis. Ele é uma liderança política muito popular, né? Alguém que representa a esquerda do Brasil, né? E uma liderança que representa um partido que é muito estruturante da política brasileira. Então, ele é uma liderança que é ouvida, né, e respeitada por um grupo muito grande, né, de eleitores. E o segundo papel é que ele é presidente da República. Então, ele não tem uma relevância apenas para as pessoas que se identificam com ele, né? Mas ele é uma autoridade importante no país. Então, em tese, ele teria esses dois mecanismos, né, para influenciar a opinião pública. O carisma dele em relação ao grupo que gosta dele, que, portanto, tem todas as razões para ouvir o que ele fala e para acreditar no que ele fala e para ser influenciado pelo que ele fala, mas também ele é uma autoridade que é ouvida por todo mundo, né, independente de gostarem ou não dele. Então, essas duas características dele, né, o fato dele ser uma liderança popular e dele ser uma autoridade, aumentam muito o impacto de tudo que ele fala, né, sobre a opinião pública. O que a gente sabe, por exemplo, é que, em geral, o eleitor mediano, né, não tem recursos para formar opiniões de maneira independente sobre temas políticos. Isso a gente sabe, né? As pessoas são desinteressadas né, em relação à política. E mesmo que fossem interessadas, muitos temas políticos, eles são complexos, né? Por exemplo, você mencionou as declarações de Lula em relação ao Banco Central e ao Roberto Campos Neto, né? Isso é um tema que tem a ver com a independência do Banco Central. Esse tema é super complexo. As pessoas não conseguem, sozinhas, formar opiniões sobre esses temas, né? E é um tema, veja, que é completamente removido do dia a dia das pessoas, né? Então, não é algo que, utilitariamente, as pessoas vão querer formar opinião ou gastar energia formando uma opinião. A mesma coisa em relação ao impeachment, por exemplo, né? As pessoas têm uma necessidade de formar uma opinião sobre algo que foi muito marcante na política brasileira, né? E que pautou o debate político em 2016, né? Mas, veja, é um tema complexo também. É um tema complexo e, mais uma vez, de alguma forma, bem removido do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, nesses casos, eu estou dando dois exemplos aqui, as pessoas não podem contar com as
suas experiências diretas, né, em relação a esses temas para formar suas opiniões. As pessoas não têm experiência direta suficiente para formar opiniões de maneira autônoma. Então, o que as pessoas fazem? Elas escutam as elites, elas buscam as elites políticas, as pessoas importantes na política, os políticos, os jornalistas, ministros, ou seja, elites políticas em geral, para formarem suas opiniões. Então, as pessoas é como se elas estivessem pedindo ajuda, né? Elas não vão analisar de maneira detalhada os pormenores, os detalhes da questão da independência do Banco Central, da questão do impeachment, elas não vão fazer isso, elas vão ouvir o que os líderes políticos estão falando sobre isso e vão moldar suas opiniões através dessas falas, desses depoimentos desses políticos. Então, isso é algo que é um pouco que a gente sabe sobre como as pessoas formam suas opiniões. Então, nesse contexto, faz muito sentido que as elites tenham um papel muito central, né, na formação da opinião. Para que todo mundo aí que nos ouça entenda bem, quando você fala elite, você está falando desse conjunto de lideranças políticas, né, de pessoas que ocupam posições de poder, posições de mando, né? É nisso que você está pensando, né? Exatamente, não são elites exatamente. necessariamente econômicas, né, mas são elites especificamente do campo político, né? Exatamente, isso, exatamente. Agora, no caso do presidente da República, vamos pensar nessas falas particulares, né, que ele andou proferindo nesses dias. Qual é o peso que isso tem, por exemplo? A gente pode pensar na popularidade do governo, né? A gente está falando de um governo, saíram pesquisas recentes sobre isso, né? Um governo que vai completar 100 dias ainda, né? Quer dizer, um governo muito recente, vai completar 100 dias e é um governo que tem ali, diferentemente dos próprios governos do Lula anteriores, nesse primeiro período de governo, uma avaliação negativa muito maior do que houve em momentos anteriores. Claro que a gente pode imaginar, tem uma herança aí do bolsonarismo, o país está muito dividido, mas como é que fica, nesse cenário, um presidente que, digamos, fica criando tanto ruído, né, ao longo desse processo? O ruído, no fim, se serve para guiar as pessoas. Como é que guia as pessoas diante dessa questão da percepção do próprio governo? Então, a ideia é que essas falas elas vão ajudar as pessoas a formarem suas opiniões sobre esses temas específicos. Em que medida isso vai afetar a avaliação do governo já é algo um pouco diferente, né? Eu acho que, em geral, essas falas elas não têm um peso muito grande sobre a avaliação do governo. Eu acho que a gente sabe os elementos que, em geral, moldam, né, as preferências das pessoas e as avaliações que as pessoas fazem do governo, e tendem a ser coisas muito mais concretas, né? Políticas públicas, a gestão econômica, questões que afetam mais diretamente a vida das pessoas. Então, pode parecer conflituoso, né? Mas é basicamente isso. Essas falas elas vão moldar a maneira como as pessoas enxergam esses temas, né? E vão ajudar as pessoas a formarem suas opiniões sobre esses temas específicos, mas não necessariamente vão alterar drasticamente a avaliação que as pessoas fazem do governo. Então, e outra coisa, né? É claro que Lula é uma liderança política para além do carisma dele, né? Porque ele é uma autoridade, é o presidente da República, mas em geral as pessoas não estão prestando tanta atenção assim a esses debates, né? Claro que quando o Lula começa a falar muito, isso gera isso chama mais atenção da opinião pública, porque chama a atenção da mídia, né? A mídia tem começado a falar sobre isso, sobre como ele fala muito, e é normal que ele fale muito, né? Porque ele é o presidente da República, então ele tem ali uma vitrine, ele tem tudo que ele fala é notícia, então isso é perfeitamente normal, mas a ideia é que não é embora todo mundo ele seja atenção. O presidente da República que fala muito por ser presidente da República e fala muito por ser o Lula também, né? Por ser Lula, claro, as duas coisas, né? Mas o fato da gente estar conversando aqui sobre isso, e nós somos cientistas políticos e tal, isso não é um bom termômetro para como isso chega na opinião pública. Então, eu tenho sérias dúvidas em relação à consequência que isso tem para a avaliação do governo, né? Eu acho que, em geral, as pessoas não estão prestando tanta atenção nesses temas como a gente está, como a mídia está. Mesmo com a imprensa repisando o assunto, porque a imprensa ficou batendo nessa tecla durante dias, né? Está batendo ainda, a gente pode dizer. Então, aí eu acho que, mesmo que a imprensa bata muito nessa tecla, né, a gente sabe que o que influencia a avaliação de governo são coisas que são importantes para as pessoas, né? E são essas coisas muito mais concretas que afetam diretamente o bem-estar das pessoas. Isso é o que gera avaliação, por exemplo, frustração com as políticas
econômicas do governo, frustração com política social. Isso sim é algo que pode afetar de uma maneira mais drástica, né, a avaliação do governo. As falas do presidente Lula, elas podem gerar um certo desconforto, elas podem aumentar a rejeição da oposição em relação ao Lula, o que também é muito difícil, porque a oposição já rejeita Lula, né? A gente ainda está muito na ressaca das eleições, né? Então, eu acho que essas falas elas não têm um efeito muito grande não sobre a avaliação do governo, porque elas não são sobre temas que são salientes na opinião pública e temas pelos quais a opinião pública se importa em geral. São muito mais indícios de falas que são eticamente questionáveis, politicamente incorretas, né? É muito mais nesse sentido, mas a opinião pública em geral ela não está muito preocupada com essas questões. Quer dizer, essa percepção de que é um tiro no pé, né, que se colocou muito sobre as falas do Lula, talvez seja um tiro, vamos dizer, na direção do pé, mas não pegou em cheio, é isso que você está querendo dizer? Não pega em cheio, exatamente. Uhum. Dificilmente a opinião pública vai se mobilizar drasticamente em relação a esses temas, principalmente uma opinião pública que é polarizada, né, que saiu de uma eleição muito polarizada. Então, muito dificilmente, vamos dizer, essas opiniões, elas saem, esses polos saíram da política muito cristalizados, né, o bolsonarismo e o petismo. Então, não é qualquer coisa, qualquer ruído que causa movimento nesses extremos, né? Se a gente tivesse uma política menos polarizada, talvez essas falas tivessem um efeito maior, né? Mas precisa ser um ruído muito grande para movimentar esses polos, né? Porque, veja, a gente poderia pensar, bem, essas falas elas têm um custo político alto para o Lula porque elas vão alienar parte do eleitorado que votou nele, né? Dificilmente, enquanto existir Bolsonaro como outro polo, dificilmente os lulistas, os petistas, quem elegeu Lula, seja porque gosta dele, seja porque rejeita Bolsonaro, vai fazer alguma movimentação nesse sentido. Então, a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada, o que vai movimentar aí são questões que se referem a temas que são salientes na cabeça do eleitor e para o eleitor. Que tem efeitos concretos na vida das pessoas. Concretos na vida das pessoas, exatamente, isso. Agora, é interessante, deixa eu puxar ainda mais um ponto dessa última controvérsia, insistir um pouco nisso por uma outra razão. Talvez o ato final, né, dessas últimas falas do presidente da República tenha sido aquela observação, eu digo ato final porque eu não sei o que vai vir hoje ou amanhã, né? A gente nunca sabe exatamente o que aparece, mas foi aquela declaração do presidente Lula da suspeição que ele lançava sobre o Moro em relação a tudo isso que acontecia ser uma armação, né? Que permitiu ao Moro, que estava ali meio esquecido, de repente voltar para a ribalta, pelo menos na cobertura de imprensa, né? Tomou a tribuna do Senado, isso acabou sendo replicado nos jornais televisivos, né, nas rádios, na imprensa, na internet, de todas as formas. E, ao mesmo tempo, isso veio acompanhado de uma fala que depois o próprio Moro, o Deltan Dallagnol e outros representantes ali do campo bolsonarista vieram eles apontando o seguinte, olha, na verdade, o que a gente tem é o PT ligado ao PCC. Veja lá a visita que o Flávio Dino fez ao Complexo da Maré. Veja isso que está acontecendo agora. Por que o PCC quer pegar o Moro? Porque o PT e o PCC... Como é que esse tipo de fala, tanto do lado do Lula, né, de lançar suspeições sobre uma eventual armação do Moro, sem apresentar evidências de que isso realmente tenha acontecido? E ainda pior, né, no momento em que a sua Polícia Federal, sua entre aspas, né, Polícia Federal, no período do seu governo, produziu a investigação que levou à revelação disso, né? E, de outro lado, essas afirmações, essas ilações sobre vínculos com o crime organizado em relação ao partido do próprio presidente e alguns dos seus auxiliares. Como é que esse tipo de afirmação, que carece de provas, talvez a gente possa até dizer que são notícias falsas, como é que isso impacta esse debate público, né? Porque aí a gente não está falando mais de políticas públicas específicas, disso que tem efeito, digamos, na vida concreta das pessoas no dia a dia, mas isso circula, né? As pessoas consomem esse tipo de informação. Como é que isso afeta o jogo? Veja, o primeiro ponto é importante lembrar que hoje em dia o que tem impacto na opinião pública é o que circula nas redes sociais, né? Porque essas são as principais no WhatsApp, Telegram, enfim, são as principais fontes de informação política no Brasil, né? Então, a cobertura da grande mídia, ela não é tão decisiva assim, né, para moldar a opinião pública. Quando a gente sai da grande mídia e vai para esses meios de comunicação mais novos, né,
assim, a internet, as redes sociais, aplicativo como o WhatsApp, a gente sabe que há uma exposição muito seletiva às notícias, muito. Né? Não é, as pessoas não estão ali a gente não está mais na era do Jornal Nacional, né? Um jornal que fala para todo mundo. Então, o que a gente tem são canais diversos, múltiplos, que as pessoas podem escolher. Né? Então, o poder de escolha do eleitor, do ponto de vista do mercado informacional, aumentou muito. E a gente sabe que as pessoas já têm uma tendência em escolher fontes, canais de informação que vão ser congruentes politicamente, ou seja, canais que eu vou acessar, através dos quais eu acesso notícias que vão ser congruentes com as minhas opiniões políticas e que vão confirmar aquilo que eu já sei. Então, só quem vai ouvir a versão de Moro, a versão que Moro dá para essa história, ela vai chegar muito mais fortemente para os opositores do PT. Né? Então, quem apoia o PT, ou os eleitores de Lula em geral, eles vão se blindar, eles estão blindados desse tipo de informação, numa certa medida, porque eles não vão querer ouvir Moro. E se escutam Moro, acham que ele está mentindo e não confiam no que ele fala. Então, e vice-versa, né? Essas falas do Lula, por exemplo, elas não vão repercutir muito na base eleitoral do Lula, porque, inclusive, há uma chance muito grande dessa base pensar como Lula, pensar que Moro está forjando isso tudo, que isso que isso foi tudo montado, né, por ele. Então, é importante pensar nisso, né, na seletividade das notícias, elas não chegam para todo mundo da mesma forma, né, e se por acaso há um erro de percurso aí, que uma notícia que, por exemplo, um petista escute algo que Moro fala, o que é muito, muito difícil, porque essas pessoas não vão estar prestando atenção, vão evitar ouvir Moro, dar voz a Moro, elas vão achar que Moro está falando algo que não é verdade, vão achar que ele é um mentiroso, enfim. Então, tem essa questão, né, da seletividade, que eu acho que é o primeiro passo aí, né? As notícias, elas não chegam para todo mundo, essas falas, elas não chegam igualmente para todo mundo. E um segundo passo é que, quando elas chegam para as pessoas, a gente sabe que as notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, elas não têm um efeito de persuasão, elas não vão mudar drasticamente. O efeito de persuasão, ele é raríssimo, né? O efeito das notícias é muito mais um efeito de reforço de crença. Então, as notícias, elas vão reforçar aquilo que as pessoas já sabem. Então, se a pessoa tem uma opinião negativa em relação a Lula e escuta o que Moro fala, ela só vai dizer, tá vendo, eu sempre pensei isso, eu sempre soube que Lula seria capaz disso, eu sempre soube que Lula seria capaz de ter essa atitude desumana em relação a alguém que está sendo vítima de um crime. E vice-versa, as pessoas que gostam de Lula, elas vão ouvir o que Moro fala, o que Lula fala, também no sentido de reforço de crença, né, de achar que Moro é alguém que seria capaz de inventar né, essa história toda para se vitimizar, por exemplo, para ganhar apoio político. Então, o efeito, mais uma vez, é um efeito de reforço de crença, porque as pessoas vão se selecionar para, né, receber certas notícias que são congruentes e vão aceitar as notícias apenas as notícias que são congruentes, que vão de acordo com seus priors e que confirmam aquilo que as pessoas gostariam que fosse verdade. Então, eu não acho que teria um efeito muito drástico, não, sabe? Eu acho que o efeito de reforço de crença. Isso tem os estudos que tem sobre isso reforçam essa ideia, né? De que não há efeito de persuasão, mas sim de reforço de crença e de percepções. Agora, num cenário de polarização tão radicalizada, né, como esse que a gente está vivendo, de que maneira esse reforço, digamos, agudiza essa polarização? Né? Porque aí, primeiro as pessoas, digamos, estão em posições meio estanques, né? Elas são muito, muito herméticas a serem persuadidas de qualquer outra coisa. Por outro lado, tem esse efeito de reforço, né? O que, digamos, torna essas posições estanques cada vez mais estanques e cada vez mais distanciadas, né? Como é que isso impacta a democracia, Nara? Então, isso tem um efeito muito ruim sobre a democracia, né? E eu acho que a primeira coisa que vale a pena pensar é que talvez essas notícias, elas não mudem drasticamente a posição das pessoas no espectro político, até porque, como você mesmo falou, essas pessoas já estão muito próximas aos dois extremos, então é muito difícil polarizar ainda mais. Mas o que a gente tem observado é que talvez essas notícias e essas falas que são muito politizadas, muito partidarizadas, né? Elas vão ter um efeito de reforçar a identidade política.
Então, e esse reforço de identidade, ele não necessariamente se traduz em um movimento mais para os extremos, mas talvez se traduza, por exemplo, em ações políticas mais contundentes. Então, são pessoas que vão estar mais dispostas, por exemplo, a aderir a atos violentos, ou a se mobilizarem mais politicamente, a ação política, né? Seria a ideia de que talvez o impacto dessas notícias, o impacto dessas falas, seria mais no sentido de reforçar a identidade, de tornar identidades políticas muito mais caras para as pessoas. Então, as identidades se tornam mais importantes. E, ao se tornarem mais importantes, as pessoas estão mais dispostas a agirem politicamente, para defender o seu grupo. E essas ações, elas podem ser normativamente desejáveis ou indesejáveis, né? Podem ser ações violentas. Então, a gente está começando a entender isso, né? Para além da ideia de persuasão, de mudança de opinião, ou de simplesmente um afastamento maior, né, dos polos políticos, mas mais um reforço de uma identidade que vai promover uma ação política muito mais forte e contundente e talvez normativamente indesejável. E aí, você falou da questão da democracia, né? Isso. Um dos princípios básicos da democracia é a moderação, né? Você ser moderado e você ter ali o difícil trabalho de costurar várias opiniões políticas, né? E de encontrar consensos. Então, o extremismo, ele ameaça isso, né? Ele ameaça esse princípio básico do funcionamento da democracia, que é a moderação. A democracia, ela é moderada, ela por princípio, exige moderação, principalmente num país tão diverso como o Brasil, né, que hoje em dia a gente vê a consolidação de dois grupos políticos muito claros, muito claramente separados e diferentes. Então, a moderação é um princípio, claro, da democracia, e a polarização ameaça isso quando ela reforça os extremos, quando ela incentiva as pessoas a serem mais extremistas, a adotarem posições mais extremas, e mais, por exemplo, atos violentos, enfim, isso tudo ameaça, né, princípios básicos da democracia. Agora, uma coisa interessante, quando você falou disso, né, que as pessoas se dispõem a ações mais drásticas, me vieram na cabeça dois episódios recentes, né? Um, que não dava para não deixar de pensar nele, o 8 de janeiro, né? O ataque às sedes dos três poderes, a destruição, mas é interessante, conectando isso um pouco com o que lhe precedeu, né? Porque a gente via desde o período pós-eleitoral, né, logo que se consagra a vitória do Lula, né, o Bolsonaro é derrotado naquele momento, mas inclusive demora a dar qualquer manifestação de que aceitaria o resultado, né, e mesmo quando deu, ficou muito num terreno ambíguo, né, não sabia exatamente o que ele estava querendo dizer com as palavras que proferia, mas a gente viu toda aquela mobilização que levou as pessoas aos acampamentos nas frentes dos quartéis, que ali ficaram durante meses, né? A gente está pensando aqui final de outubro, né? Novembro, dezembro, e até que lá em 8 de janeiro a coisa explode. É interessante porque, por um lado, você falou, ó, as pessoas se mobilizaram. Tanto que muitos dizem, olha, não há nada de errado nisso, são manifestações e mobilizações pacíficas, né? Independentemente do conteúdo dela, né? Ah, estão pedindo golpe de Estado. Sim. Aí eu podia falar, isso não é pacífico, né? Mas você não está tendo nenhum tipo de ação diretamente violenta por parte dos manifestantes, é o que alguns diziam. Até que realmente se traduziu nisso, né? Como é que a gente passa, né, de um estágio para outro? Vamos dizer, a mobilização intensa, faz as pessoas ficarem dias, meses, semanas, meses acampadas, se converte na ação violenta de destruição e de ataque físico, né, a certos três poderes, né? Essa é uma coisa. E a outra, depois, enfim, a gente pode tentar ver se é possível fazer alguma conexão. A gente viu aqui em São Paulo, né, nessa semana que a gente está gravando, aquele ataque à escola por parte de um adolescente, um pré-adolescente praticamente, né, que ali estava se radicalizando nas redes, justamente nesse meio dos chamados incels, né, desses jovens do sexo masculino que convivem ali com gente normalmente da extrema-direita e tudo mais. Como é que esses fenômenos que ocorrem nas redes exatamente produzem esse tipo de episódio, né? Estou pensando, claro, no acampamento, que eu poderia chamar de mera mobilização até o ato violento, né? E até essa mobilização dos lobos solitários, né? Que também vão surgindo aí, que também é gente muito radicalizada. Aqui a gente tem um pré-adolescente, mas a gente pode ter outros casos, né, de gente que, por exemplo, mata pessoas por discussões políticas e coisas do tipo.
Então, como a gente passa, né, de uma mobilização pacífica para uma mobilização violenta, né? O que motiva isso? As identidades, né, políticas e a percepção que algumas pessoas têm de que essas identidades estão ameaçadas, né? Então, a percepção de ameaça, ela é central para esse movimento das pessoas em relação ao extremismo e atitudes violentas. As pessoas são violentas e elas aderem à violência como forma de resolver conflitos políticos, né, quando elas acham que, de fato, estão muito ameaçadas. Né? E, veja, a ideia de identidade política remete à ideia clássica, né, de que a gente navega a sociedade e o mundo político através de grupos políticos. A gente pertence a grupos políticos e é esse pertencimento a um grupo político que dá sentido à nossa vida política, dá sentido, me ajuda a formar minhas opiniões sobre a política, me ajuda a votar, me ajuda, quer dizer, tem utilidade muito forte. Mas a identidade, ela não é só moldada pelo nosso pertencimento a um grupo, pela nossa identificação, semelhança em relação a outras pessoas, né, outros eleitores, mas principalmente em relação à diferença do outro. Né? Então, a existência de um outro grupo, que a gente chama de outgroup, né, é essencial para que a gente molde as nossas identidades políticas. Então, a gente descobre muito quem a gente é quando a gente se percebe diferente, né, quando a gente sabe, quando a gente tem um grupo que é muito diferente do nosso. E essa diferença, muitas vezes, ela é assustadora e ela se escala, né, numa sociedade muito polarizada, a ponto de eu começar a ver o outro como um grande inimigo e como uma grande ameaça à minha vida, à minha existência, né, e a existência do meu grupo político, que, mais uma vez, o grupo político é o que dá sentido à existência da gente enquanto ator político, né, enquanto eleitor. Então, isso em situações muito extremas, né, quando a gente acha que a gente está sendo ameaçado, muita gente está, assim, disposto a aderir à violência, a ações violentas, e justifica isso como o único caminho viável para a preservação das identidades políticas, né, e do meu grupo político. Então, isso tem muito a ver com uma discussão que tem sido travada na ciência política também sobre metapercepções, né, que a ideia de percepção é muito como a gente percebe o mundo. Né? As metapercepções são como a gente percebe que o outro enxerga, como o outro enxerga a política. Então, o que a literatura que estuda isso tem mostrado é que há um grande exagero, uma grande distorção nessas metapercepções. O que é isso no caso brasileiro, por exemplo? É um pouco os petistas acharem que os bolsonaristas estão dispostos a pegarem armas, por exemplo, e apoiar um golpe de Estado. Essas percepções que os petistas têm sobre quem os bolsonaristas são e o que eles são capazes de fazer são muito exageradas, negativamente exageradas. Então, em geral, os petistas superestimam a capacidade dos bolsonaristas de aderirem à violência, e vice-versa. Os bolsonaristas também têm uma percepção muito distorcida de quem são os petistas e do que eles são capazes de fazer. Então, essas metapercepções, e as metapercepções, elas são muito mais descoladas da realidade do que as percepções, ou seja, a gente tende a distorcer muito como a gente caracteriza o outro. Tem uma literatura grande sobre desumanização, sobre a tendência de grupos políticos de desumanizarem os outros, né? Inclusive, é bem interessante como eles mensuram isso, são escalas mesmo de semelhança, né, em relação a animais. Então, pede para as pessoas dizerem em que medida os petistas se associam a animais, os bolsonaristas se associam a animais. Então, o gado. Quando a gente tem essa... O gado. O gado, ou tem uma escala, sabe aquela escala da evolução humana? Sim, sim. Então, os surveys perguntam, se você pudesse localizar os bolsonaristas nessa escala, onde você localizaria? Se você pudesse localizar os petistas. Então, essa ideia, né, de desumanização mesmo, que numa sociedade extremamente polarizada, isso acontece, e essas distorções nessas metapercepções ocorrem. Então, essas distorções são basicamente o que explicam, né, a aderência das pessoas, a adesão das pessoas a certas ações violentas. Então, claro, se a gente está no ponto de ter que proteger nossa integridade física e nossa sobrevivência, nós somos capazes de tudo, e violência é sim justificável. Então,
os estudos que foram feitos, né, os estudos qualitativos que foram feitos com essas pessoas que estavam acampando em quartéis e tal, mostram exatamente isso. Essas pessoas, elas tinham uma visão muito apocalíptica da política, né? Era o fim do mundo que estava se aproximando. Então, claro que as pessoas tinham que ir para os quartéis, que defender a democracia desse fim do mundo e defender a existência delas, né, a sobrevivência do seu grupo. Então, a gente explica esses fenômenos basicamente por essas questões mais psicológicas mesmo. E daí não só ir aos quartéis, mas, digamos, ir às vias de fato, como a gente viu. E as vias de fato, no 8 sim, de janeiro. exatamente. Esses estudos de metapercepção, eles estão precisamente tentando entender a adesão das pessoas a ações violentas na política. E essas distorções nas metapercepções, essa coisa da gente demonizar o outro, é um dos principais fatores que explica por que as pessoas aderem a ações violentas na política. É o medo. É a sensação de ameaça, né, em relação ao outro. E isso pode ser mais ou menos descolado da realidade, mas, em geral, isso é bastante exagerado. Esse medo é muito exagerado e infundado. Agora, isso dá para pensar isso em termos simétricos? Eu estou perguntando pelo seguinte, porque, de fato, o que a gente verificou foi a conclamação ao uso da violência, inclusive, aí estou pensando no conteúdo específico dessas manifestações, do uso da violência pelas Forças Armadas pelo lado bolsonarista. E os atos de violência do 8 de janeiro, ou mesmo dia 12 de dezembro, né, quando teve aqueles episódios em Brasília de atear fogo em ônibus, de atacar a sede da Polícia Federal, também foram feitos por bolsonaristas, né? Não tem uma assimetria aí entre essas metapercepções dos dois lados? Talvez exista uma assimetria na realidade, né? Mas no mundo das percepções, não, né? Até porque a gente tende a justificar nossas percepções depois que a gente forma nossas percepções e nossas opiniões. Então, por exemplo, eu diria que os bolsonaristas justificariam o medo que eles têm dos petistas, chamando atenção, por exemplo, para as invasões de terra do MST, para o extremismo de alguns grupos sociais, para a associação do PT com políticos autoritários ao redor do mundo, com ditadores. Então, eu acho que a assimetria, na realidade, ela não importa. Né? O que importa é como as pessoas distorcem as suas percepções, as suas maneiras de verem o mundo. E aí, nesse sentido, eu chamaria mais atenção para a simetria que existe entre os grupos. A gente não analisou ainda esses dados de metapercepção no Brasil, a gente tem os dados, mas não analisou ainda, mas as metapercepções, os estudos que foram feitos nos Estados Unidos, por exemplo, mostram que republicanos e democratas, eles exageram, e o exagero é em torno de 400%, certo? É um exagero muito grande, é muito descolado da Só para realidade. entender, esse percentual é medido em relação ao quê? Só para entender em relação essa escala. São dois tipos de perguntas que são feitas. Né? O primeiro o quão disposto você estaria a adotar ações violentas na política, ou são perguntas mais diretas também, né, para evitar essa coisa das pessoas não quererem dizer que gostariam de se envolver em violência. Então, fazem uma série de perguntas sobre o indivíduo em si que está respondendo a pergunta. A gente sabe se esse indivíduo é democrata ou republicano, e essa pessoa também responde uma pergunta sobre o outro grupo. Como é que você acha que qual você acha que é a probabilidade de um republicano ou de um democrata aderir a essas mesmas ações violentas? Então, quando eu falo que há um exagero de 400% nas metapercepções, é que quando a gente compara a maneira como os republicanos dizem que eles se comportam e a maneira como os democratas enxergam que os republicanos se comportam, há essa distorção de 400%. Então, há um descolamento, né, muito grande na maneira como a gente enxerga o outro, né, em relação a como o outro se enxerga. Né? Então, claro que tem vários vieses aí, mas a ideia Porque é que há um imagino sempre que um lado descolamento. tende a moderar a sua A moderar, autopercepção, exatamente. né? Exatamente. O Mas outro quando a a gente superestimar, né? superestimar, exatamente. Mas quando a gente olha, existe uma simetria dos dois grupos. Os democratas não tendem a sobreestimar mais o comportamento violento dos republicanos e vice-versa, né? Existe essa simetria. No caso brasileiro, claro que tem algumas especificidades que você está mencionando aí. Talvez isso gere uma assimetria, mas eu duvido, porque eu acho que, em geral, essas percepções... Os mecanismos são os mesmos, né? São mecanismos psicológicos, que não tem a ver com você ser bolsonarista ou não, tem a ver com você ter uma identidade política. Então, eu acho que não tem uma diferença muito grande, não. Então, peraí, só para ficar mais claro, a assimetria a qual você está se referindo, ou simetria nesse caso,
ela diz respeito às percepções, ao mecanismo psíquico em que eu trabalho a minha perspectiva a respeito do outro, do meu Isso. adversário, mas essa simetria não diz, ou simetria, vamos ficar na simetria, ela não diz respeito necessariamente aos comportamentos concretos de um e de outro. Exatamente, exatamente. É muito, né, a ideia de que as nossas percepções, elas são muito abstratas e elas são moldadas por processos que são motivados politicamente. Então, eu vou sempre distorcer a minha visão do outro, né, independente de quem o outro seja objetivamente, né? Se é de um grupo ao qual eu não pertenço, ou o grupo, a oposição, né, ao meu grupo político, eu vou sempre demonizar ou exagerar os comportamentos ruins que essas pessoas teriam, né? Então, nesse sentido, é simétrico, né? Porque é um comportamento, é um mecanismo psicológico de formação de opinião. Não, eu tô fazendo um exercício mental aqui, enquanto você estava falando, pensando na seguinte situação, né? Vamos lá, eu tenho dois lados opostos. E aí vamos pensar, no mundo real, não no mundo das percepções, um lado, digamos, é fascista, o outro lado é social-democrata. Os fascistas são percebidos pelos social-democratas como nazistas, embora elas sejam só fascistas, digamos assim. Os social-democratas são percebidos pelos fascistas como comunistas, embora eles sejam só Exatamente. social-democratas. Então, claro, a superestimação ocorreu para os dois lados, e nesse sentido há uma simetria aqui da superestimação. Mas no mundo real, o social-democrata continua sendo muito diferente do ponto de vista, digamos, do lugar da escala em que ele está no seu lado em relação ao fascista. Porque o fascista ainda assim é Sim, um extremista. Ele pode não ser tão extremista quanto o nazista, mas ele é. O social-democrata não é um extremista. perfeito, acho É, que é é, um ótimo exemplo. é nessa questão que eu estou Exatamente. pensando da Sim, diferença das simetrias das percepções. Porque, digamos, pode ser que o lado moderado, vamos colocar nesses termos, perceba o lado extremista como ainda mais extremista do que é. E aí tem uma superestimação até grande. Mas pode ser que o lado extremista perceba o moderado como extremista, embora ele não seja extremista. Né? É nisso que eu estava pensando, voltando um pouco para a realidade brasileira, entendeu? não, acho que faz sentido, faz sentido. É porque né, quando a gente fala de percepção, né, é outra história, porque de fato é descolado da realidade, né? E aí a dinâmica da psicologia, da formação da opinião, ela gera essa simetria, mas faz sentido. Agora, como é que a gente resolve esse problema? Então, uma solução seria buscar um processo de despolarização, né? Algumas pessoas já estão falando sobre isso, já tem alguns estudos sobre como tornar as pessoas menos polarizadas, né? Tem várias iniciativas nesse sentido, mas todas elas tentam usar a estratégia de fazer com que essas pessoas conversem e se conectem para além da política e busquem similaridades, semelhanças, é, para além das questões políticas, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns pesquisadores, cientistas políticos que têm utilizado técnicas de terapia de casal para Interessante. despolarizar republicanos e democratas. E os efeitos que eles encontram são dramáticos, assim, são efeitos grandes, né? No sentido de que você consegue desconstruir essas metapercepções a partir do momento que você começa a conviver com essas pessoas. Note que, de maneira natural, bolsonaristas e petistas, eles não convivem, né? E cada vez mais a gente tem observado que a polarização na política, ela se ramifica para outras áreas, né, da nossa convivência social. Isso ainda é pouco estudado aqui, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem estudos que mostram que o alinhamento político tem sido uma das principais razões para as pessoas escolherem parceiros amorosos, por exemplo. É um fator essencial para as pessoas. Então, a ideia, eu nunca me casaria com um bolsonarista, eu nunca me casaria com um petista. Então, isso tem sido bastante estudado, né? E a ideia de que as pessoas estão utilizando critérios políticos e os agrupamentos políticos para fazerem suas escolhas em outras esferas que não são esferas políticas, né? Então, escolher amizade, escolher parceiros profissionais, tudo isso. Então, na realidade, o que a gente tem numa sociedade polarizada é uma sociedade de fato dividida. Bolsonaristas e petistas, eles interagem muito pouco, né? E, portanto, se desconhecem muito, né? E não conseguem encontrar pontos de semelhança ou pontos de empatia, né? E esses estudos têm mostrado que
Quando você traz essas pessoas para a mesma sala, um outro estudo inclusive, Democracia em uma Sala Só, é algo assim o nome do estudo, que é a ideia de trazer republicanos e democratas para a mesma sala, algo que é muito artificial, porque no mundo real isso não ocorre, né? E traduzindo para o contexto brasileiro, seria trazer bolsonaristas e petistas para uma sala só, fazer com que eles conversem, com que eles encontrem gostos em comum, semelhanças, e coisas que, enfim, conectem, né, esses grupos políticos. Então, essa é uma forma de diminuir essas metapercepções e, portanto, diminuir o medo e a insegurança que as pessoas sentem em relação, e a sensação de ameaça que as pessoas sentem em relação aos grupos políticos, e isso seria uma grande, vamos dizer, uma grande saída, né, para a gente evitar esse tipo de comportamento extremista. Agora, em que medida isso é aplicável para uma democracia do tamanho da democracia brasileira, né, é bastante questionável, né? Quer dizer, a gente não sabe se isso é uma solução para a questão política brasileira. Uma outra coisa que eu acho que é importante pensar é que, por exemplo, a gente, quando a pandemia começou, né, muita gente acreditava que a pandemia teria um efeito de unificar o Brasil, né, de unificar a política, de ultrapassar a polarização política, porque, afinal de contas, a gente estava lidando com uma grande questão de saúde pública, né? E algo que a ciência poderia dar uma saída para a gente, quer dizer, a gente estaria discutindo questões que estariam acima do bem e do mal, acima da política. Foi um grande banho de água fria, né, que a gente levou, porque o que a gente viu é que tem nada que está acima da política. Não, a pandemia polarizou mais ainda. Exatamente. Por quê? Porque não tem nada está acima da política, né? A política, ela absorve tudo, quer dizer, até quando chega uma pandemia, algo que ameaça a saúde, a nossa integridade, a nossa sobrevivência, né? A gente não tira as nossas lentes políticas dos nossos olhos, né? Muito pelo contrário. Então, tem algo aí sobre a nossa incapacidade de enxergar a realidade sem as lentes políticas, né? E isso volta um pouco, Cláudio, àquele primeiro ponto que a gente conversou, a nossa incapacidade e a nossa falta de autonomia, né, para navegar o mundo político sem as elites, né? Mais uma vez, a política é uma arena muito complexa, né? De alguma forma removida também do nosso dia a dia, né? A gente não tem familiaridade com os temas políticos, eles são complexos, então a gente sempre precisa das elites. O que aconteceu quando a pandemia chegou? A gente olhou precisamente para as elites, porque a gente não conseguia formar uma opinião clara sobre algo tão complexo, tão novo, de maneira independente e autônoma. Então, a gente naturalmente busca as elites para formar nossas opiniões. E à medida que a gente faz isso, se as elites estão polarizadas, a gente vai se polarizar também. Então, eu acho que eu sou um pouco cética e talvez fatalista em relação a gente conseguir facilmente sair dessa situação de polarização, porque é isso, a polarização, ela faz com que a gente não tire o nosso óculos, as nossas lentes políticas, porque as nossas identidades estão muito salientes e muito reforçadas no contexto de polarização, então a gente sempre vai olhar o mundo através dessas lentes, e a gente não tem o poder de tirar essas lentes, porque se a gente tira essas lentes, a gente fica cego, a gente não consegue formar nossas opiniões, a gente não consegue navegar a política de uma maneira eficiente. Então é muito complexo. E às vezes você falou da coisa de colocar na mesma sala, né? Eu pensei, às vezes é pior, né? Porque não é uma situação fácil, né? Estou imaginando situações que a gente tem presenciado, ou pelo menos ouvido falar muitas vezes, de pessoas em sala de aula, né? Inclusive nas universidades, né? A gente já está falando aí de adultos e não só de jovens, adolescentes e tal, mas jovens, porém jovens adultos, né? E que o convívio vai se tornando muito difícil, né? Porque a sala de aula tem, num certo sentido, claro, isso vai talvez variar entre as diferentes áreas, né, de formação das pessoas, mas elas acabam realmente juntando gente de perfil muito diferente, né? Gente que, enfim, de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, e essas pessoas acabam ali, dependendo, sobretudo, do assunto que vier a ser tratado, tendo que se confrontar com as suas crenças, né? E aí, vamos dizer, isso pode, às vezes, produzir mais radicalização, né? Mas o que você faz? Você aparta as pessoas em função de suas preferências ideológicas? Claro que isso, de alguma maneira, sempre acontece naturalmente nas relações sociais desde sempre, né? Independentemente desse grau de radicalização que a polarização atingiu. Todo mundo vai ter o seu grupo favorito, né? Seus amigos mais próximos, aquelas pessoas com quem se junta mais.
Mas ultimamente parece que isso está se tornando mais complicado, né? Porque. E isso Não, pode falar, pode falar. é uma função da polarização, né? Fica complicado porque, mais uma vez, quando você tem uma situação de polarização, a saliência das identidades políticas, você tem uma necessidade muito maior de se proteger, de proteger o seu grupo político, e de sempre fazer com que o seu grupo político seja apresentado sob uma luz positiva. Então, essa vai ser a sua principal motivação, defender a reputação do seu grupo, defender a imagem do seu grupo. Eu tenho uma experiência no curso de comportamento político que eu dou na graduação, que é de tentar fazer com que os alunos consigam enxergar a política e os grupos políticos, né, e as identidades políticas de uma maneira mais humana mesmo, né, de uma maneira menos julgamentos, com mais tolerância, né. E eu acho que um caminho que tem funcionado são as aulas que a gente tem sobre, por exemplo, as origens da opinião, né, porque a gente tem muito uma ideia equivocada, que eu acho que a ciência política ainda herdou da escola da escolha racional, é que os nossos posicionamentos políticos são escolhidos, a gente escolhe aquilo que a gente pensa. E a formação da opinião é um processo racional e consciente, certo? Isso é um grande equívoco, né? É um grande equívoco. Primeiro que o que a gente sabe na ciência política é que parte das nossas disposições políticas elas são herdadas geneticamente. Existe uma carga genética e os estudos são relativamente conclusivos em relação a isso. Mas não tem determinação genética, também não, certo? A genética influencia, certo? Algumas predisposições políticas. Mas veja, mesmo se a gente deixar a genética de lado, tem um fator fortíssimo também da formação da opinião, que é o processo de socialização política, que a gente não controla. Nós não controlamos os nossos processos de socialização, né? A gente nasce numa família que socializa a gente na igreja, na escola, escolhe o bairro que a gente vai morar. Então, a gente tem pouco... a gente herda as nossas predisposições políticas dos nossos pais, das conversas, do ambiente que a gente vive. E o nosso processo de formação de opinião, ele está muito longe de ser racional. Ele não é racional. E ele não é nem mesmo consciente. A gente não tem total controle e o processo de formação de opinião, a gente não tem consciência sobre por que a gente é a favor das cotas, por que a gente é a favor do aborto, por que a gente é contra o aborto. A gente pode até achar que a gente forma uma opinião de maneira consciente, mas a nossa opinião ela é formada a partir das nossas predisposições, e as nossas predisposições a gente não controla. Então, eu acho que esse é um caminho interessante também, que, mais uma vez, eu não acho que é uma saída para o Brasil, porque é algo que exige, né, uma formação, enfim, que não é acessível a todos, mas eu acho que é a gente entender que as nossas opiniões, elas não são, que a gente não controla e nem conduz de maneira consciente e racional as nossas opiniões, eu acho que é um bom caminho para a gente pensar, para a gente ser mais tolerante. Um pouco que nem orientação sexual, né? Tanto que tinha toda aquela surgida que antes às vezes falava respeito a, como dizer, livre escolha, né? Mas eu falando, não é uma escolha, é uma orientação, evidentemente, mas que ela já resulta de uma predisposição e não pura e simplesmente de uma decisão, né? A diferença é que a escolha sexual, ela se refere ao âmbito privado. A orientação, né? A orientação, sim, ao âmbito privado, exatamente. Mas eu quero dizer, você quando a gente controla, fala de né? orientação, isso, mas existe essa pressão de que a política tem que ser uma arena racional e que as pessoas precisam se comportar racionalmente. Olha, note, toda a literatura que tem sobre partidarismo faz uma analogia muito forte entre as identidades partidárias e as identidades em relação a time de futebol. Quer dizer, não tem grandes diferenças. Agora, no futebol, as pessoas podem ser irracionais, as pessoas podem defender um time que é muito ruim e dizer que o time é bom, mas na política a gente não pode fazer isso, porque existe essa idealização mesmo da política como uma arena muito racional, muito consciente, muito calculada, né? E hoje em dia, assim, a literatura que vem da revolução da economia comportamental, a prospect theory, né, todas têm atentado para o fato de que nós não somos racionais, e a gente precisa tentar entender como é que a democracia funciona, então, se a gente abrir mão desse pressuposto de racionalidade. E eu acho que a gente consegue entender melhor a política brasileira, entender melhor as opiniões, as formações de preferência, e a gente consegue ser mais tolerante se a gente aceita isso, se a gente parte desse pressuposto, que a gente não é a política não é uma arena muito superior, não, às demais. Agora, eu te perguntei há pouco, né,
como é que resolve isso, né? Eu já estou pensando agora numa outra coisa, né? Não é nem se como resolve, porque você mostrou que é difícil resolver, pelo menos do ponto de vista de ações deliberadas, né? Que não é um processo que simplesmente você comanda e que vá ali apresentar um resultado e pronto. Mas pensando numa situação menos de intervenção da própria sociedade deliberadamente para aplacar esse problema e pensando mais num próprio processo social, assim como a gente chegou aqui de certa maneira, sem que necessariamente houvesse um grande planejamento para gerar isso, e a gente mergulhou nessa situação, você percebe isso como um processo reversível, né? Ou seja, um processo em que a sociedade se despolarizará, digamos, pela sua própria dinâmica e não necessariamente por essa intervenção exógena, né, às próprias relações políticas e sociais? Veja, eu não acho que a sociedade tem capacidade de se despolarizar sozinha, não. Eu acho que a sociedade precisa das elites. Note que a sociedade, o que a gente chama de massas, né, as massas, os eleitores, eles só se polarizam quando as elites se polarizam também. Porque, mais uma vez, voltando àquele ponto inicial da nossa conversa, a gente está o tempo todo pegando sinais das elites. A gente não tem muita capacidade de se polarizar sozinho e a gente também não tem capacidade de se despolarizar sozinho. Então, traduzindo, né, o que vai despolarizar a gente? Elites mais moderadas. Um grande fator, né, que ajudou a polarização no Brasil foi primeiro o antipetismo, né, que era ali, que foi um fator de polarização no Brasil, né, uma força que polarizou o Brasil. E depois a gente tem o antipetismo, ele se consolida na política brasileira, no campo do bolsonarismo, quando o Bolsonaro surge. E existia ali, e a gente entende que, por exemplo, a sociedade brasileira sempre foi conservadora, né? Ela é mais conservadora do que é liberal, progressista, mas o que existia era um vácuo de liderança política de direita. Então, era um setor da população, o setor de direita, por exemplo, naturalmente votava em políticos de esquerda ou políticos de centro, e era um pouco a ideia que assim, ideologia não importa, né? Como se não importasse mesmo, mas na verdade as pessoas de direita elas não tinham opção. É muito difícil, né, a gente ter um partido forte, enraizado, de massa, de direita, numa sociedade como a brasileira, né, uma sociedade pobre, tem um histórico da ditadura, né, mas existia um vácuo de liderança política na direita que foi ocupado por um líder muito carismático, Bolsonaro, que se juntou que conseguiu ele mobilizar o discurso de outsider, né? Ele conseguiu se desconectar de um sistema que estava muito em baixa, né, por causa da Lava Jato. Então, um sistema que estava ali, né, derrotado, ele consegue utilizar aquilo dali para construir a marca dele, dizer, eu não faço parte desse sistema e eu sou alguém que eu vou contra o sistema, eu vou contra a mídia, eu sou contra o STF, ninguém precisa estar aqui mediando a minha relação com vocês, porque eu sou o Salvador, eu que vou representar vocês muito bem. Então, ele faz isso, e ele se alia ao antipetismo. Então, eu acho que grande parte da polarização no Brasil, ela também é incentivada pela existência de um líder que é muito extremista, né? Então, pensando no futuro, né, eu acho que a moderação das elites políticas, que é algo que pode acontecer, né, no futuro, o surgimento de lideranças que ocupem posições mais centristas no espectro político, a moderação dos grupos políticos. Eu tenho muita dificuldade de enxergar um Bolsonaro moderado, até porque ele não tem muita, uma contradição nos termos, né? Isso, e quando porque recentemente ele deu entrevista no The Wall Street Journal, super moderado. Ele condenou um pouco as manifestações do 8 de janeiro, ele fez uma autocrítica em relação ao posicionamento dele durante a pandemia, mas não durou 2 dias. Depois, na própria entrevista, no final, ele se contradiz um pouco. Então, ele não consegue sustentar muito essa posição moderada, porque não é dele, né? Ele faz isso como uma concessão política, acho que aos grupos políticos, aos estrategistas, né, políticos que estão com ele ali. Mas, veja, eu acho que Lula teve uma capacidade de se moderar um pouco, para tentar ganhar ali os votos das pessoas moderadas mesmo. E eu acho que é possível que surjam outros políticos com um discurso mais moderado, como surgiram alguns nessa eleição também, mas não tinha muito espaço, né? Então, eu acho que o tempo pode, sim, ajudar a reforçar e a consolidar lideranças com discursos mais moderados, e isso, sim, vai moderar a opinião pública. São sinais mais moderados, discursos mais moderados, que podem ajudar a opinião pública a se despolarizar. É interessante, você falou, a gente não tem partidos de massa, né, de direita no Brasil consolidados, né? Talvez o último caso, vamos dizer, de uma agremiação partidária mesmo de direita consolidada,
tenha sido a UDN, né? Que era realmente uma Isso. agremiação partidária, aí sim, com estrutura, com uma certa linha e tal. E a gente está falando de antes do golpe militar, né? De lá para cá, a gente teve até um monte de partidos de direita, mas parece que nenhum deles, como organização partidária, tem lá muita coesão, muita consistência, né? E mesmo o bolsonarismo foi incapaz de produzir esse fenômeno do ponto de vista organizacional, né? Um partido. Exatamente. Tem a liderança Exatamente. carismática, tem um movimento que, em boa medida, alimenta, né, o bolsonarismo, enfim, fez esse negócio funcionar, mas esse movimento não se institucionalizou na forma de uma organização partidária, né? E nem parece que desses partidos que estão aí, inclusive o próprio partido do Bolsonaro hoje, o PL, você tem exatamente ali uma organização com características para assumir esse papel, né? Pelo menos quando a gente considera a história desses partidos, quem são, digamos, os chefes organizacionais desse partido. O Valdemar da Costa Neto vai ser o grande líder de um partido de direita orgânico no país? Tenho lá minhas dúvidas. Com certeza. E no caso do bolsonarismo, especificamente de Bolsonaro, né? Especificamente, ele é contra partido político. Ele Sim, nunca exato. foi uma. Então, ele tem ali um grande dilema, né? Eu acho que ele até se beneficiaria de uma construção mais partidária ao redor dele, mas ele não consegue, porque ele nunca foi uma pessoa partidária, né? E ele construiu o discurso dele, né? O discurso que ajuda ele a chegar ao poder é um discurso antipartido, é um discurso de construção de uma imagem pessoal, né? Então ele não quer competir com o partido político, ele não quer, ele tem o bolsonarismo, por que ele vai precisar de um partido político, né? Então na cabeça dele é algo que de fato ele não precisa, né? Então é muito difícil mesmo o surgimento de um partido de direita. E veja, formar um partido, a construção de um movimento partidário e que tenha enraizamento na sociedade é algo muito difícil, né? Você vê assim, claro que a esquerda é de alguma forma ocupada, mas os partidos que surgiram na esquerda também não conseguiram se enraizar, né? O PSOL, por exemplo, muito longe de um enraizamento. Na direita ali, o Novo também é um partido super elitista, super desconectado da população, das massas, né? Então é um trabalho muito difícil mesmo, a construção de uma marca partidária Só que o tenha PT, raiz né, na conseguiu sociedade. fazer Só o isso. PT. Só o PT. Né? O que me parece, por outro lado, é que o Bolsonaro, não sei se você concorda, ele de alguma forma desbastou o campo em que a direita pode ocupar. Que você colocou, né, que tinha muito eleitor de direita que votava num partido, pensando no PSDB, mais atrás, né? Um partido de centro-esquerda por falta de opção, né? E de repente o PSDB já deixou de ser um partido de centro-esquerda, eu diria que ele quase deixou de existir, para a gente pegar o período mais recente, tamanho a debacle, né, do PSDB. O fato que a gente ainda não tem um partido de direita estruturado, mas eu não sei, a minha percepção, até pelos últimos resultados eleitorais, por lideranças que têm surgido nesse campo, é que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eventualmente, mesmo que eles não se viabilizem eleitoralmente para 2026, por exemplo, ou mesmo para 2024, na eleição municipal, eles abriram um campo, né, abriram uma clareira para a direita, que me parece que não existia antes estruturada dessa forma. Não sei se você concorda com isso. Concordo, eu acho que isso, do ponto de vista da representação, é muito positivo, né? Sim, claro. Veja, quando você fala que as pessoas de direita votavam no PSDB, eu vou um pouco mais longe, as pessoas de direita votavam no PT. Em Os alguns casos. conservadores sociais, né? Eles votavam no PT. Tanto que, enfim, por outras questões mais pragmáticas mesmo, né? Mas é um pouco o caso do Nordeste, né? Que a partir de 2002, reformula a sua configuração política e vira uma região petista, né? Mas antes não era, as pessoas votavam em partidos de direita ou no PMDB. Então, é interessante olhar para isso também. Desculpa, qual foi a tua pergunta, Cláudia? Não, a pergunta é essa: se esse campo da direita ele não se criou a partir. O bolsonarismo teve talvez o condão de criar um campo da direita ocupável, vamos dizer assim. Não tem um partido, mas tem um campo, né? E não veja, eu não estou me referindo aqui àquela direita pragmática, fisiológica, à la centrão, não é isso, mas é uma direita, vamos dizer, que faça um discurso abertamente de direita, de forma mais estruturada, que o bolsonarismo, por mais maluco que seja, fez, como movimento, não como partido, mas fez, né? Com certeza, eu acho que, veja, algumas coisas, né? O primeiro ponto é que o fato de você ter ali um espaço, um espectro político, né, a direita, sendo ocupada por grupos, por políticos abertamente de direita,
isso ajuda a estruturação ideológica das massas, né? Então, muita gente, provavelmente, no Brasil, nunca tinha pensado se era de esquerda ou de direita, ou nunca tinha pensado nesses termos, porque as elites não se organizavam dessa forma, as elites não conversavam em termos de direita e de esquerda. A gente não falava muito sobre ideologia. Pelo contrário, né? A ideia é um pouco assim, a ideologia é fraca no Brasil, não tem ideologia no Brasil, os partidos políticos não são ideológicos, do que faz sentido, mas assim, como se a ideologia ela fosse, de fato, algo não importante ou inexistente na população. E, na verdade, para você se identificar como de esquerda ou de direita, você tem que saber o que é esquerda e direita, você tem que olhar para esses sinais que as elites mandam. Então, eu acho que a ocupação da direita nos últimos anos ajudou as pessoas a conseguirem formar essa identidade. Né? Se referenciar e se identificar como de direita. Então, organiza a opinião pública, organizou a opinião pública em termos ideológicos. Antes não tinha ideologia, agora tem até demais, né? Tem até demais, exatamente. E veja, e oferece um canal de representação legítimo, né? Sim, o que não pode, assim, o que é ruim para a democracia é você ter agrupamentos políticos que não têm representação, né? O que não tem, você tem uma demanda por representação que não é entregue, né? Que não tem oferta. Então, eu acho que o sistema político conseguiu ofertar, de alguma forma, né? Opções para esse setor da população que está cada vez mais claramente identificado com a direita. E isso ajuda a esquerda também a se identificar. Né? Então, acho que estrutura a opinião pública de uma maneira geral em linhas ideológicas. Né? Eu notei nas propagandas recentes, né, nessa propaganda que os partidos têm direito na TV e no rádio, que os republicanos, né, eu não sei se isso vai dar certo, mas é interessante talvez a tentativa que eles estão fazendo, né? Que eles se apresentam como o verdadeiro partido conservador do Brasil. E os republicanos têm, isso é inegável, uma vantagem em relação a alguns outros partidos, né? Ele tem uma estrutura, inclusive fincada na sociedade, por meio da Igreja Universal, né? Tem o controle, por meio da Igreja Universal, de um grande veículo de mídia, que é a Rede Record. E quando eles vêm e se apresentam assim, parece que eles estão percebendo, tem aí um espaço, a gente tem que batalhar para, digamos, pegar pelo menos uma fatia grande desse espaço, né? Ou seja, o cenário mudou, me parece, em relação ao que existia alguns anos antes, né? Quando você começa a fazer isso em termos de discurso partidário também, e não só em termos do discurso individual desse ou daquele deputado, eventualmente de um agrupamento aqui ou ali esparso, mas não organizado na forma de partido, né? Isso. É como se também assim, os rótulos esquerda e direita, eles tinham um pouco valor antes, né? Agora eles têm mais, então os partidos estão utilizando esses rótulos, né, para inclusive modelar a sua identidade, né, enquanto partido. Muito bem. Nara, excelente essa conversa. Muito boa mesmo, super, super esclarecedora. Eu te devolvo a palavra agora. Se teve ainda algum ponto que você acha que a gente acabou não passando, que seria importante mencionar, tratar, você, por favor, faça isso. E também, claro, para fazer as suas amarrações finais. Por favor. Eu acho que a gente, enfim, cobriu tudo, né, que a gente tinha previsto, né, conversar. Eu acho que é isso, é tentar entender que a opinião pública, ela não se organiza sozinha, não se estrutura sozinha, e que ela precisa sempre, né, dos sinais que as elites mandam, e que, portanto, esses sinais, eles são importantes. Mas a importância desse sinal é muito mais de reforço da posição das pessoas e esclarecimento das posições das pessoas do que uma mudança drástica, né, na opinião e nos comportamentos das pessoas. Eu acho que esse é a lição, né, principal que a gente tira. E que, enfim, elites com autoridade, com carisma, tendem sempre a ter um efeito muito grande sobre a opinião pública, né? E é isso que a gente está vendo no caso brasileiro. Muito bem. Então tá ótimo. Nara, brigadíssimo pela conversa, brigadíssimo aí por trazer luz aí para essa questão, que acho que é super importante mesmo, e a gente ficou claro até acho que na nossa conversa, né? Ela está permeando o nosso cotidiano político de forma inescapável, né? O tempo todo. Bem, e dito isso, eu quero, além de agradecer a Nara, agradecer a todo mundo aí que tem nos acompanhado, né, no canal do YouTube, tem nos acompanhado nos podcasts, né, que tem seguido, né, o Fora da Política Não Há Salvação nesses campos. Fica aí o convite para quem ainda não segue, para que se inscreva no canal do YouTube, para que também
favorite ali o Fora da Política Não Há Salvação no seu podcast favorito, na sua plataforma de podcast favorito. E claro, também, como eu tenho feito sempre no final, agradecer a todo mundo que tem apoiado aqui o projeto do canal de forma financeira. Vamos direto ao assunto, né? Seja por meio do botãozinho do Valeu Demais, lá do canal do YouTube, que você faz uma contribuição pontual, seja se tornando membro do Clube dos Canais, né? E aí também fazendo uma contribuição periódica ao canal, de forma parecida, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, ou ainda quem tem até feito Pix para o canal. Tenho recebido aí alguns Pix e agradeço a todo mundo que tem feito a contribuição por esse meio. Os créditos estão sempre sendo dados nos episódios, né? O Pix do Fora da Política Não Há Salvação é o mesmo e-mail que pode ser usado para fazer contato com o canal, mandando sugestões, críticas, observações, o que quer que seja, que é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Só repetindo mais uma vez, contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, então, dito isso, reiterando meu agradecimento à Nara, me despedindo dela, até a próxima. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.